Olá, meus irmãos, aqui é o pastor Marcos, pastor da Igreja Presbiteriana Independente de Macaubal, e mais uma vez estamos aqui juntos para o nosso estudo breve e expositivo do livro de Atos. Nesta semana, em especial, olharemos atentos para o capítulo de número 13 e os ensinamentos que decorrem dele para a Igreja do século XXI e para alimentar o nosso relacionamento com Deus, a nossa fé e a nossa espiritualidade. O capítulo de número 13 traz de forma definitiva o apóstolo Paulo como aquele que é o principal responsável pela expansão do evangelho pelas regiões da Ásia Menor e da Europa. É aqui no capítulo 13 que se faz a inversão do seu nome, de Saulo para Paulo. É aqui que mostra a parceria entre ele e Barnabé, parceria esta reconhecida e autorizada pela Igreja de Antioquia. Paulo e Barnabé, acompanhados de João Marcos, depois de receberem palavras importantes de envio daquela igreja que lhes impõe as mãos e os ordena para este sagrado ministério evangelístico e missionário, eles partem naquela que ficou sendo chamada a primeira viagem missionária de Paulo. Seguem caminho da Europa, passando primeiro pela ilha de Chipre, e ali percorreu as principais cidades desta ilha. Fato a ser destacado foi o interesse que o procônsul teve em ouvir a palavra de Deus. Pede para que Paulo e Barnabé a apresente. Mas enquanto ele apresentava, eles são desafiados por um falso profeta, a quem Lucas chama de Elimas, também chamado de mágico. É preciso então que com ousadia e com autoridade Paulo recrimine aquele homem, de tal forma que ele se cala diante do evangelho verdadeiro sendo anunciado. Os seus olhos se fecham, pois já estavam realmente fechados. Todo aquele ser humano que não consegue enxergar a beleza do evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo tem os seus olhos fechados. São cegos, pois não conseguem enxergar adequadamente a vida, a realidade, a espiritualidade, o relacionamento com Deus. Cegos são todos aqueles que tentam ir ao encontro de Deus, trilhando caminhos que não seja o de Jesus Cristo, o único que leva até o Pai. De Chipre, eles retornam para a Ásia e chegam até Antioquia da Psídia, cidade assim identificada, e ali vão até a sinagoga e no sábado começam a apresentar Jesus Cristo como aquele prometido pelos profetas. Grande interesse surge com a mensagem que eles levam e são convidados para que no próximo sábado lhes expusesse novamente o Evangelho de Jesus Cristo. Muitos que estavam ali eram judeus, mas muitos também gentios, simpatizantes do judaísmo e que tiveram os seus corações tocados pela mensagem de Paulo e Barnabé. Ao retornarem no próximo sábado, eles são
reprimidos pelos principais dos judeus, e passam então ali a pregar exclusivamente aos gentios, que abraçam de maneira ardorosa o Evangelho do Senhor Jesus Cristo e são salvos pela graça de Deus. Nesta viagem, há de se destacar a mensagem de Paulo que está registrada neste capítulo, em que ele faz um breve resumo, assim como Pedro fez em Atos, no capítulo 2, um breve resumo desde Moisés, passando por Davi, chegando até Jesus Cristo como aquele prometido, que viria para ser luz para toda a humanidade. É uma pena que os seus não receberam. João diz isso e Paulo reafirma aqui nesta passagem em Antioquia da Pisídia. Mas assim como João o afirma no capítulo 1 do seu evangelho, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Assim também, Paulo, aqui, a todos que abraçaram o evangelho, foram abertas as portas da salvação. Veja o que Lucas registra do sermão de Paulo no versículo de número 32. Nós lhes anunciamos as boas novas, o que Deus prometeu aos nossos antepassados. Ele cumpriu para nós, seus filhos, ressuscitando Jesus, como está escrito no Salmo 2: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Esta mensagem deve continuar sendo a mensagem da Igreja de Cristo no século XXI. Uma igreja que apresenta o Evangelho, uma igreja que apresenta as boas novas, uma igreja que apresenta o caminho para a salvação, uma igreja que remonta a importância do seu passado e da tradição, mas também se firma numa trajetória rumo ao novo, rumo à novidade do Espírito, para que este Evangelho, que já tem 2000 anos, encontre relevância nos tempos em que nós vivemos, e assim muitos possam se encontrar com o Senhor Jesus, terem salvos as suas vidas, alcançarem a graça, o amor e a misericórdia de Deus. Termino esta breve exposição lendo para vocês o versículo de número 48. Os gentios, ouvindo isso, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Que assim seja a minha vida e a sua vida, uma vida que glorifica a Deus pela sua palavra, uma vida que glorifica a Deus por Jesus Cristo, a expressão da palavra de Deus. E assim possamos alcançar a salvação, a vida eterna que a nós já havia sido destinada pelo Pai. Que nos encontremos com esta salvação e vivamos alegres e felizes, jubilosos por tudo o que Ele tem feito por nós. Que Deus nos abençoe.